Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia neste domingo, para a gente falar sobre a derrota do Bahia por 1-0 contra a equipe do Grêmio, jogando na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Bahia é superado por um pênalti inexistente, né, a favor do time da casa, que eu já vou comentar com vocês, que eu já vou falar sobre, principalmente sobre o árbitro, porque, assim, eu comentei com vocês em algum momento do Campeonato Brasileiro, não sei se foi na segunda ou na primeira rodada, sobre os erros de arbitragem de outras equipes. Eu falei que em algum momento iria ser o Bahia, porque a arbitragem brasileira ela é ruim, ela é tendenciosa, os árbitros são mal treinados, muitas das vezes não tem caráter nenhum, e o que a gente viu hoje foi uma vergonha nessa partida, né? Às 11 horas da manhã. É inadmissível que uma coisa como essa ainda aconteça no Brasil. Um pênalti totalmente inexistente, mesmo com o auxílio do VAR, que chama o Bruno para tentar consertar a lambança que ele estava fazendo, e ele, mesmo assim, vendo as imagens, manteve a marcação do pênalti. Vou falar sobre isso, já conto muito com o teu like aqui, porque é muito importante para você poder ajudar o canal, conto muito também com a tua participação nos comentários, desabafando o que, é que você achou do lance, do pênalti, do jogo em si. Não se esquece também de se inscrever para você poder ajudar o nosso canal a chegar a 20 mil inscritos. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, em ordem cronológica, né? Vamos falar primeiro sobre o que foi o primeiro tempo, e aí depois a gente entra no assunto mais polêmico da partida, que foi, de fato, o pênalti marcado a favor do Grêmio. Primeiro tempo, Bahia foi bem, na minha opinião, controlou as ações, teve boa posse de bola, teve boas chegadas à frente, combinou muitas jogadas que são interessantes, que são, assim, características desse time, e eu não esperava algo diferente. Eu esperava um Bahia que tivesse a bola, esperava um Bahia que tivesse a iniciativa do jogo, e isso aconteceu em muitos momentos da partida. Não conseguiu chegar ao gol, de fato, não conseguiu abrir o placar, mas defensivamente também, na minha opinião, tinha um jogo controlado. O Bahia não sofria tanto, não sofria uma pressão do time do Grêmio, não sofria grandes chances assim da equipe adversária. E aí foi para o segundo tempo, a expectativa era, claro, de que pudesse chegar ao gol depois de várias chegadas ao ataque, e aí vem o lance do pênalti, que para mim é o grande centro desse jogo. O Bahia não mereceu perder a partida de hoje, ponto. Agora, é claro que tem a questão das finalizações, que o time precisa melhorar, a finalização das jogadas, principalmente do Lúcio, que não foi bem mais numa partida, só que o que aconteceu no dia de hoje, a gente não pode colocar culpa nenhum no time pelo resultado. O Bruno Arleu de Araújo cometeu hoje um dos maiores erros desse Campeonato Brasileiro, com toda a certeza do mundo. E aí eu pergunto para vocês, ele estava vendo a imagem, ele sabe a regra, ele conhece, ele já apitou vários jogos de Campeonato Brasileiro ao longo da carreira, e ele marca um pênalti daquele. Como é que eu posso explicar aquilo? Como é que eu posso chamar aquilo? Eu não posso chamar de outra coisa que vocês sabem o que é, mas eu prefiro não falar até para não ser processado. Porque é uma situação vexatória, vergonhosa. O pênalti marcado a favor do time do Grêmio. O Grêmio, que vinha de uma eliminação para o CSA na Copa do Brasil, na cabeça deles, eles foram claramente prejudicados, o que não aconteceu. Foi feita aquela palhaçada no final do jogo, jogadores tentando bater no árbitro, diretoria entrando para tentar, jogando nota de dinheiro, enfim. E aí vem pro jogo contra o Bahia, alguém teria que pagar essa conta, né? Alguém teria que pagar o pato. E aí o Bruno de Arleu, no primeiro momento que ele tem, na primeira oportunidade que ele tem de marcar um pênalti a favor do Grêmio, ele vai lá e marca, mesmo com o auxílio do VAR. E importante destacar aqui que o VAR chama o Bruno para justamente corrigir aquele equívoco que ele cometeu. Ele mesmo vê nas imagens, ele mantém a marcação do pênalti. E aí como é que a gente pode explicar isso? Como eu falei para vocês, como é que a gente pode falar disso? Não tem o que falar. É claramente, todo mundo sabe o que aconteceu. Eu prefiro não falar para justamente evitar alguma coisa, mas todo mundo sabe o que aconteceu. É um árbitro que foi mal intencionado para a partida, é um cara mau caráter, é um cara que está envolvido em muitas polêmicas de arbitragem dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Ele foi inclusive afastado no mês passado por equívocos assim, que são vergonhosos para uma primeira divisão de campeonato. Parece que a gente está falando de um árbitro que apita a segunda divisão de estadual. A gente está falando de um árbitro que apita o principal campeonato da América do Sul, um dos principais campeonatos do mundo. E a gente ainda tem que se deparar com esse tipo de coisa. É como eu falo para vocês, o futebol brasileiro não vai evoluir nunca se você não tiver árbitros de qualidade, se você não tiver profissionalização dos árbitros. Porque o que eles fazem é vexatório, é vergonhoso. Eles vão, apita, prejudicam o time e vão embora. E assim, eles têm outras profissões, tal, eles não se preparam, não se dedicam. Fora que eles, assim, apitam com medo. O Bruno de Arleu, não sei se estava com medo ou não, até porque ele é um mau caráter mesmo, porque ele já comete esse tipo de erro há muito tempo no campeonato, mas o que fez a diretoria do Grêmio no último jogo da Copa do Brasil para esse jogo em si é praticamente colocar uma pressão gigantesca, dizendo que, olha, ou você beneficia a gente agora, ou você ameniza as coisas, ou enfim. Se ele não marca aquele pênalti, acho que poderia pensar o quê? Pô, vão invadir de novo, vai acontecer a mesma coisa, agressão, aquela confusão toda, aquela palhaçada que o diretor do Grêmio fez na partida passada, é o que ia acontecer. É vergonhoso, é chato falar sobre arbitragem, mas o Bahia foi claramente prejudicado.
É um jogo, e como eu falei, isso não vai acabar, tá? Não pensem que vai acabar. Foi hoje com o Bahia, amanhã vai ser com outro time, vai ser com Vitória, depois vai ser com outro time, depois vai voltar a ser com o Bahia, porque isso não vai mudar nunca. O futebol brasileiro não tem perspectiva nenhuma de mudança, de futuro, de nada. Hoje o Sami Chaldi, né, que é o diretor não, perdão, o presidente da Federação de Roraima de Futebol, foi eleito presidente da CBF em uma eleição única, sem candidatos. E aí o Edinaldo foi expulso, e aí vem a gente pensando, né? Por exemplo, a gente vai poder ter oportunidade de escolher, vai ter outras pessoas concorrendo, os clubes se posicionando, nada. Mesma barca furada de sempre e vai continuar sendo a mesma coisa. Não tem muito o que falar sobre o jogo. Bahia perdeu, agora se concentra na partida contra a equipe do Internacional pela Libertadores. Tem algumas coisas também para falar com vocês de bastidores, que o Gabriel, o zagueiro Wagner Leonardo do time do Grêmio, que é assim, ex-Vitória, tem um caso envolvendo o Bahia nesse meio. Ele que estava com negociações no início do ano, foi procurado pelo Bahia, principalmente pelo Cadu Santoro. Ele foi visto entrando no vestiário do Bahia para conversar com o Cadu Santoro. E aí, claro, já surgem as especulações, pode vir no meio do ano, será que agora vai? E não tem nenhuma possibilidade disso acontecer, tá? Que deve ter existido é uma conversa, assim, depois de muito tempo se encontrando, que houve conversas, que houve negociações, conversando justamente para saber como estava, até para dar uma saudação e tal, mas nada do tipo, nenhuma chance de negócio acontecer nesse caso, até porque o Wagner Leonardo tem muito contrato ainda com o Grêmio, tem muito tempo de contrato, tá chegando agora, tá bem ambientado, é um jogador importante para eles e não tem nenhuma possibilidade disso acontecer nesse momento, tá? Só para deixar bem claro aqui para vocês. Bahia, que como eu falei anteriormente, se concentra agora na partida contra a equipe do Internacional pela Libertadores. Jogo dificílimo, jogo que vai ser a nossa vida na Libertadores e tem que esquecer esse jogo, né? Passou, já foi. Campeonato Brasileiro é assim, a gente já está acostumado, agora é focar no Inter, porque o Bahia vai ter, de fato, uma batalha pelos 3 pontos para tentar essa classificação para as oitavas de final depois de 35 anos na Libertadores da América. Provavelmente a gente deve ter a mudança no ataque, como eu já falo sempre com vocês. O William José deve assumir a titularidade no lugar do Lúcio, até porque o Lúcio, mais uma vez, não fez uma boa partida. É um jogador que eu esperava muito, tinha muita expectativa para esse jogo em si. Acho que era um jogo muito assim, a cara dele, né? Um jogo de atacar espaços. O time do Grêmio é um time que deixa espaços nas costas. As defesas dos times do Mano Menezes ultimamente vem sofrendo muito com isso, né? Com essas bolas rasgadas ali, em passes em profundidade, mas não aconteceu mais uma vez. Espero que ele possa se recuperar o mais rápido possível, até porque é uma peça muito importante para o nosso time, tá bom, meu povo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não esquece de comentar, não esquece de desabafar, não esquece de se inscrever também, que é muito importante para ajudar o nosso canal. Muito obrigado pela companhia de sempre, mesmo depois de derrotas, mesmo depois de resultados difíceis. Tem muita gente que acompanha as minhas análises, está sempre aqui no canal. Eu fico muito feliz com isso, fico muito feliz com o apoio de vocês, muitas das vezes, comentando, apoiando, concordando com algo, enfim, sejam livres também para discordar, para comentar também aquilo que você pensa, desde que, obviamente, tenha respeito, tá bom, meu povo? Muito obrigado, um ótimo resto de domingo a todos, até o próximo vídeo, valeu, tchau!